Saudações de paz, povo de Deus. Deus abençoe tua vida toda, a sua casa e família. Eu sou o pastor Luiz de Oliveira, pastor Luizinho. Nós estamos em mais uma programação, podcast Papo de Mesa Cristão. Tenho certeza de que Deus, assim como em outras vezes, vai falar ao nosso coração, nos esclarecer dúvidas e edificar a nossa fé por intermédio dessa programação. Fique com a gente até o final. Se você não é seguidor do nosso canal, aperte lá para seguir. Marque o sininho para você receber as notificações e o nome do Senhor Jesus vai sendo glorificado. Fazendo assim, você nos dá, ou pelo menos nos faz entender que essa programação tem grande relevância e aí as plataformas digitais vai nos impulsionando a evangelizar cada vez mais e mais. Nesta tarde eu tenho a imensa alegria e o grande prazer de receber comigo, aqui na mesa do nosso WD Studio, o pastor Fábio Luiz. Pastor Fábio Luiz, que é pastor presidente da igreja Deus Proverá. Pastor, muito obrigado por ter atendido o nosso convite, por ter estado aqui. O senhor pode olhar aqui para essa câmera aqui. Fique à vontade para dar as considerações iniciais, tá bom? Ô pastor, eu que agradeço. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? De repente, a hora que você vai estar vendo, mas para vocês que estão ao vivo aí, boa tarde. É um imenso prazer meu, uma honra receber aqui, estar vindo aqui, né? A atender esse convite. Falar da palavra do Senhor é maravilhoso, é prazeroso. Falar do que Deus tem nos feito na nossa vida, no nosso ministério. E vamos deixar Deus conduzir. Eu sou o pastor Fábio, né? Como o pastor Luiz falou, pastor da igreja Deus Proverá. Sou pastor presidente, né? Pela misericórdia de Deus, fundei essa igreja do absoluto zero, né? Ali da garagem da minha casa, atendendo a um chamado de Deus. E vamos entrar um pouco também, né, nesse assunto, como foi, né? A minha conversão também, as experiências que Deus, pela sua infinita graça, misericórdia, nos deu o prazer de vivenciar. Então é isso aí, pessoal. Fique até o final. Vamos aqui ser usado por Deus, né? E deixar Deus conduzir e falar conosco. Graças a Deus você pode comentar, curtir, compartilhar, fazer pergunta e, enfim, participar conosco. Pastor Fábio, diz uma coisa. Eu já estive lá algumas vezes, várias vezes, na verdade, na igreja. Fui muito bem recepcionado. E eu percebi que vocês mudaram ali de salão, né? Mudaram até de bairro. Vocês foram para onde agora, pastor? Então, após muitos anos ali na Vila Formosa, em Campinas, né? Próximo ali do Carrefour Campinas Valinhos, é um ponto de referência que o pessoal conhece bastante. O endereço exato era Rua Esmeraldo Martins Braga, número 70, Vila Formosa. Então, assim, tivemos ali o privilégio de pastorear ali, né, nesse endereço. Muitas vidas foram ganhas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Muitos batismos, muitas pessoas até mesmo se reconciliaram com o Senhor Jesus, mas aprove a Deus de nos entregar um desafio, né? Agora aqui no Santo Dox. Eu preciso conferir aqui, pastor, o endereço que eu ainda não decorei. Fique à vontade. No Santo Dox. Tá aqui no Santo Dox, é pertinho. Sim. A gente tá aqui localizado no Guarani. Sim. Aqui do lado. É do lado, até quando eu coloquei no GPS, por isso que eu cheguei cedo. Sei. Quando eu coloquei no GPS aqui. Atenção aí, você aí do Jardim Santo Teodóxio, Soruzimbu Maia, Carlos Lourenço, adjacências, Igreja Deus Proverá, uma igreja que ama você. O pastor vai passar aqui o endereço e os dias de culto para você fazer uma visita, cooperar com o pastor Fábio. Eu tenho certeza que será uma bênção, em nome de Jesus. Sim. E aí a gente está nesse desafio agora ali, né? Graças a Deus. Praticamente parece que fizemos o primeiro mês ali, né? O primeiro mês, pastor? Primeiro mês ainda. Tá bem recente, ainda estamos restaurando algumas coisas. Estamos, né, arrumando. A Avenida Ministro da Costa, Manso. Avenida Ministro da Costa, Manso, 477, Jardim Santo Dox. Então anote aí. Culto quarta-feira às 19h30 e no domingo às 18h30. Avenida Ministro da Costa, Manso, 477, Jardim Santo Dox. Um ponto de referência para você se localizar ali, passando o Savenhago, primeira direita, primeira esquerda, primeira direita. Faz o S assim. Passando o Savenhago ali. Que benção. Ali o pessoal da região ali conhece, né? Avenida Sim. Ministro da Costa Manso. Sim. É bem conhecida. Pastor, diz uma coisa, o senhor
Eu sempre faço essa pergunta, é costumeiro para todos os nossos convidados, né? Eu pergunto sempre como foi o encontro com o Salvador Jesus. É verdade que existem algumas pessoas que já vêm de berço, foram criados em ambiente cristão e não se afastaram, mas existem outras que têm todo um testemunho por detrás, uma história, né? Como que foi o seu encontro com o Salvador Jesus, pastor? O senhor é crente de berço ou o senhor teve que passar pela moinha de Jeová para É, poder então atender ao seu chamado? então, pastor Luiz, é longe disso, né? Não foi de berço, né? Não foi de berço. Teve todo um contexto, teve toda uma história. O próprio Deus mesmo que me resgatou ali, pode-se dizer assim, até uma palavra pesada, mas pode-se dizer assim, das trevas, né? Sei. Das trevas mesmo, bem emaranhado ali nas trevas, na obscuridade ali. E ingressei na vida. Eu vou fazer de tudo para resumir, porque se Isso, a gente isso. contar tudo, né? A gente Vamos ter fica. que pegar mais Fazer, 3 horas aqui. fazer de tudo para Aí o resumir aqui, Daniel mas vai gostar, né, Daniel? aleluia. Deu até glória, né? É, Então, assim, eu vou dar uma resumida aqui. Outra ocasião a gente pode até isso, dar depois nós novamente. Então, estendemos. assim, desde muito cedo, iniciei ali, né, infelizmente, nas drogas, por más companhias, pessoas, assim. Não terceirizando a responsabilidade, né? Porque a responsabilidade é de todos. Claro. Mas desde cedo, assim, já tive o contato ali com as drogas. Muito cedo mesmo, ali, praticamente 12 anos de idade ali, já. é, Algumas pessoas frequentavam a minha casa, eu morava num bairro meio perigoso ali, Sei. Valinho, sabe? E nisso daí, as pessoas que frequentavam eram usuários de droga. E eu tendo contato com aquilo ali, vendo todo mundo dando risada, né? Vendo todo mundo dando risada, vendo todo mundo feliz ali, eu falei, eu também quero, né? Ser inocente de tudo. Então, assim, iniciei nesse caminho das drogas e tal. E foi aí por vários anos, né? Nessa situação. Então, assim, nem sabia, né, o que era Deus, não ia à igreja, meus pais também não frequentavam. Eles frequentavam muito raramente a igreja católica. Ia na missa ali, bem o básico, mesmo assim, uma vez por ano. E também tinha aquele costume de uma vez por ano a gente ir. Depois o senhor conta um pouco da sua história também, não sei se o senhor veio de berço evangélico e tal. E não sei se o senhor vai saber, ou se, como é que ele chama? Daniel. Não sei se o Daniel vai saber também, mas antigamente tinha bastante costume de fazer aquelas excursão para a Aparecida do Norte. Você pegou essa época? Tinha, E tinha. pegava os Já ônibus de Aparecida isso. do Norte e tal. Então, o máximo que acontecia era isso. O contato com o evangelho era esse. Religiosidade, com o cristianismo, com a palavra de Sim, Deus. Era bem o básico mesmo. Era uma vez por ano ir para a Aparecida do Norte e raramente ir numa missa, né? Mas tem uma coisa interessante que Deus, ele sempre me procurou, ele sempre me buscou, sei. né? Como assim? No meio da rua, pessoas vinham e entregavam a revelação. Quando tinha, assim, na vizinhança, algum missionário, algum pastor orando, de repente pegava a minha roupa, assim, falava, ó, Deus tem um projeto na vida desse menino. Então sempre Deus ele vinha falando, sempre Deus vinha trazendo a sua mensagem, só que eu ignorava, né? Eu Sei. ignorava porque eu gostava muito da vida que eu levava, É, infelizmente. Eu gostava muito daquilo ali, era o que eu tinha aprendido. Droga, bebida, mulheres e tal, uma vida promíscua e tal. Então aquilo ali era o meu mundo, né? E tanto é que eu nem queria nada sério com ninguém. Eu até namorava aqui e ali, mas eu não queria nada sério com ninguém, porque eu não queria correr o risco de perder aquela vida que eu tinha. Pra você entendi. ter uma noção. Porém, uma certa vez, ó, inclusive foi até o meu irmão começou a se aproximar de Deus. Meu irmão começou a se aproximar de Deus. Meu irmão começou, depois que ele teve a filha dele, ele começou a se aproximar de Deus e tal, porque quando ele teve a filha dele, ele teve a filha dele e do lado teve um pastor que estava também tendo um filho, Sei. né? No mesmo hospital. Isso daí, essa proximidade e tal, esse pastor começou a pregar a palavra pro meu irmão e tal. Aí o irmão se quebrantou, começou a ir na igreja. Só que eu era uma pessoa revoltada, assim, que eu não queria nem, eu não dava abertura para cristão. Entendi. Eu não gostava. Por mais que eu sabia que eu tinha um chamado, isso daí era nítido, eu sabia que um dia eu ia. Interessante que olha para você ver, pastor, é que tem tantas coisas, como eu falei, eu vou tentar É resumir. muita informação. Eu tô com uma Bíblia aqui de estudo. Essa Sei. Bíblia aqui de estudo aqui eu comprei quando eu não era cristão. Olha para você ver. Meu Essa Deus. Bíblia de estudo eu comprei quando eu era do mundo. Comprei a Bíblia, coloquei na gaveta, fechei a gaveta e falei assim, ó, eu sei que um dia eu vou te usar, então eu vou querer dar melhor. Coloquei na gaveta e deixei lá.
E eu Meu nunca Deus. eu não abri, não lia. Então, assim, pra você ver, porque desde criança vinha, eu sabia que um dia eu ia vir, não sabia que jeito. Entendo. Eu fiz de tudo pra não vir da Para forma que eu vim, resistir. da forma que eu vim, a qual eu vou contar daqui a pouquinho, pessoal. Fica aí até o final, que é bem interessante o testemunho do que Deus fez. Então, assim, aí o meu irmão começou a ter esse contato mais direto com a palavra de Deus e tal, porque ele teve um pastoreio, esse pastor começou ali a ir na casa dele. Então, basicamente, tudo foi meio que por influência, tanto no seu caso, para partir para as drogas, quanto do seu irmão para partir para ingressar na vida Sim, cristã. sim, Você sabe, pastor, que a psicologia diz que nós somos, em média, as 6 pessoas que nos rodeiam, como se nós fôssemos uma esponja, né, que absorvesse aquilo que está próximo de nós. E isso a psicologia diz hoje, sim, mas claro. há muitos anos atrás, Salomão ele escreveu Provérbios 22, 24, e diz assim: não te associes com um homem iracundo, ou com quem vive de mau humor, e nem ande com um homem colérico, ou quem tem facilidade para se irar, para que não aprendas as suas veredas e assim não enlaces a tua alma. A ideia aqui, pastor, é que nós sempre falamos, né, que não tem problema eu andar com fulano, eu não vou fazer, mas de tanto você estar perto, estar próximo, aquilo vai se tornando tão comum para você que quando Sim, você menos esperar, você está fazendo a mesma coisa. Então você com jovem certeza. que nos ouve, que assiste esse testemunho do pastor Fábio, olhe bem as suas companhias. Veja com quem você anda. Existe um dito popular que fala: me diga com quem tu andas e eu te digo quem tu és. E alguns vão dizer que isso não é verdade, mas acaba sendo. Tomando por princípio tudo isso que nós falamos. Perceba que o pastor Fábio ele partiu para um mundo de drogas porque ele estava ladeado por pessoas que usavam drogas. Isso tornou-se comum, corriqueiro para ele. Já o irmão dele começou a ingressar na vida cristã pelo fato de ter tido um contato com um pastor, com um servo de Deus, né, pastor? Sim, com Pode continuar. certeza. Então, é que eu vou contar somente, eu vou contar a etapa 2 como eu falei, que eu vou fazer de tudo para resumir, Tá bom. eu vou contar somente o contato 2 que eu tive com Deus, porque o primeiro, na adolescência, eu tive um chamado de Deus, Sei. quando eu tinha 16 anos de idade, eu tive um chamado de Deus. Porém, a gente pode até falar numa segunda etapa essa parte, eu vou contar somente essa que aconteceu, que eu vim mesmo realmente com o Senhor Jesus. Porque na primeira, o que acontece foi um pouco conturbado. Sei. O meu primeiro contato com o chamado foi um pouco conturbado, sabe? Entendo. Então eu tive uma experiência meio assim que eu não gostei. Sei. Então eu virei um pouco avesso à questão de igreja, a Entendi. questão. Então assim, é por isso que eu não ouvia ninguém, eu não queria saber, eu era até mesmo ignorante. Sei. Numa forma de eu me defender, eu atacava, né? Numa forma de eu me defender, então quando você viesse falar, eu já sabia que aquilo ia gerar o quê? Exortação, aconselhamento, Confronto. correção. Então eu já me para me defender eu atacava. Então o que que aconteceu? Num belo dia, meu irmão começou a falar para mim, falou assim: "Ó, o pastor lá falou, se você não quer ir no dia no culto", eu falei assim: "Não, eu não quero". Já falei logo assim pro meu irmão, falei, Sei. não, eu não quero. Ah, o pastor lá falou que se você tá bem, eu falei assim: "Não, fala para ele que eu tô ótimo". Era assim, o nível Entendi. de eu não Ignorância, quero, né? é ignorância. Eu não quero, tipo assim. Não, fala pra ele que eu tô muito bem. Ok. Aí um belo dia, é, olha só pra você ver, pastor, como que Deus, ele cria situações e tudo está no controle de Deus. É verdade. As pessoas falam assim, foi coincidência, furou o pneu por causa disso, daquilo. Não, Deus, ele tem o controle de todas as coisas. É verdade. Esse pastor começou a fazer culto na casa do meu irmão. Teve um belo dia que o meu irmão chamou eu muito pra ir no culto. Eu falei assim, eu não vou, eu não vou. Ah, mas vamos lá, tal, o que que tem? Uma vez eu falei assim, eu não vou. O que que aconteceu? Eu tinha uma moto nessa época. E o meu irmão tinha um Fusquinha. Nós trabalhávamos juntos numa empresa. E aí a gente saiu da empresa. E o que que aconteceu? O carro dele, o Fusca dele quebrou. Aí eu já falei assim, meu Deus do céu, olha só a situação. Eu vou ter que levar o meu irmão lá na casa dele, nessa de eu levar ele lá na Você casa vai ter que dele. ficar no Eu vou culto. ficar Aí eu não queria levar meu irmão na casa dele. Sei. Eu não vou nem levar ele. Eu passei pelo meu irmão, só que daí lá na frente bateu. Falei assim, aí ele levantou a mão assim. Aham. Falei assim, meu Deus do céu, eu vou só levar você lá, hein? Falei bem assim pra ele ainda. Sei. E lembrando que meu irmão é bem mais velho. O meu irmão é 10 anos mais velho que eu. Entendo. Ele é mais velho que eu. E aí eu só vou levar lá e vou vir. Só que nessa de eu só levar e vir, o que que aconteceu? Na hora que eu levei o meu irmão lá,
Já dei de cara com o pastor. Aí o pastor já foi, já entregou uma revelação. Entendi. Já foi assim, não teve Não como. teve como escapar. Ó, tô vendo você caído de um lado, a moto caída do outro. Meu Se você Deus. não vir por amor, você vai vir pela dor. Eu tô só te avisando. Já te abordou assim. Tô só te avisando que Deus tá mostrando tal. Aí eu falei assim, tá vendo? Já ali já acabou meu dia, né? É, Eu falei assim, tá vendo? Isso que eu não queria nem vir e tal. Peguei e fui embora. Fiquei bravo e tal, fui embora. Porém, aquela palavra foi tão direta e o homem nunca me viu na vida e tal. Aí o que que acontece? Aquela palavra foi tão direta e que às vezes você, assim, por estar descrente, você vê isso, você vê como se ele tivesse querendo usar do Usar. medo para te manipular, né? A teologia do medo. Ah, eu vou assustar ele, que vai acontecer alguma coisa para ele. E aí você insere no coração a descrença. Exatamente. Mas era de Deus o que ele estava Era falando. de Deus, porque foi muito forte e tal, né? E ele não me conhecia, por mais que ele tinha contato com meu irmão, mas ele não tinha dado tempo. Porque era praticamente o primeiro culto que ele ia fazer na casa do meu irmão. Então não deu muito tempo do meu irmão ficar contando minha vida pra ele nem nada. Então Sei, foi uma coisa assim de Deus mesmo. E assim, a gente também, a voz de Deus é inconfundível. Né? A gente claro. sabe que ela, E né, não Deus, quando tem, fala, não tem acontece. explicação. E aí, quando ele me falou isso, eu confesso que eu saí de lá, tal, mas eu não, em momento algum, aquilo fez com que eu fosse para a igreja, aquilo fez com que eu me abrisse, me quebrantasse, mas eu fiquei com medo daquilo ali. Entendi. Eu fiquei com medo daquilo ali. Então eu comecei a evitar ir no bar, eu comecei a evitar até mesmo usar droga de madrugada, e ficar na loucura né, em biqueira, essas coisas. O que, que acontece? E aí eu lembro como fosse agora, eu cheguei na empresa e eu não fiz zombando, mas eu fiz. Eu falei assim, tinha um senhorzinho que trabalhava comigo. Eu nem sei se ele é vivo ainda, mas ele era bem senhorzinho naquela época, né? Por isso que eu falo que eu não sei se ele era vivo. Ele tinha um apelido assim de Tio Sam. As pessoas chamavam ele de Tio Sam. Ainda eu lembro como fosse agora, assim. Eu bati nas pernas assim, falei assim: Ó, Tio Sam, tô com as pernas boas, braço bom. Foi falado lá. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Acho que eu vou é pra igreja. Aí eu já comecei meio que me quebrantar. Eu vou Sei. pra igreja antes que ainda falei assim, não, eu vou pra igreja antes que aconteça uma coisa, né? Tô com a perna boa, os braços bons. Mas aí o que acontece? Começou a passar o dia, um dia nada aconteceu, um dia, outro dia nada acontecer, 10 dias, 15 dias, 20 dias nada acontecer. Aí eu voltei para aquele fluxo meu. Nada aconteceu, nada. O medo foi indo Você embora e esqueceu. tal. E aí um belo dia teve uma festa na firma que eu trabalhava. E a festa na firma que eu trabalhava era regada a uísque, cerveja à vontade, caixas e caixas de cerveja, tequila, vodka, tudo, tudo. Tudo E bebida aí, alcoólica. tudo bebida alcoólica. E quando eu bebia, eu usava, eu fazia uso de cocaína, né? Sei. Então, que desse mundo sabe que é um ciclo vicioso. Você bebe, você quer É, usar. é um Você usa, estopim, né? É um gatilho. fica naquela cadeia ali. Você usa, você quer beber. Você bebe, você quer usar. Então fica aquele ciclo ali. Isso. E aí eu lembro como você agora, eu bebendo uísque, bebendo bebida ali, cerveja e tal. Eu peguei e fui, falei, como se fosse agora, eu peguei e falei pra minha mãe. Eu tava duro na época, eu falei assim, mãe, me empresta 10 reais. Olha como que a palavra tem poder. Eu cheguei em casa e falei assim, ó, mãe, me empresta 10 reais. E antes disso, eu tinha sofrido um acidente de moto. E eu tava arrumando a minha moto. E naquele dia, exatamente naquele dia, eu tinha acabado toda a minha dívida, por isso que eu tava duro. Eu tinha consertado minha moto, tinha acabado. E aí eu falei assim pra minha mãe, falei assim, mãe, me empresta 10 reais, que vai ser o último 10 reais que você vai me emprestar. Fica tranquilo. Mas por que que eu falei isso? Porque eu tinha quitado minha dívida naquele mês. Sei. E aí ia começar a sobrar dinheiro. Eu ia arrumar meu quarto, eu ia arrumar minha moto. Eu tava com vários planos, né? Sei. E aí eu peguei e falei assim, mãe, fica tranquilo que vai ser o último 10 reais que você vai me emprestar. Mas aquele 10 reais foi pra quê? Foi pra pegar cocaína. Aí eu Sei. fui, peguei o entorpecente, usei. Foi a primeira vez que Deus falou comigo. É muito estranho, mas Deus usa as coisas loucas para que já sabe. Falou comigo diretamente. Foi a primeira vez. Eu tava assim peguei. Na hora que eu tava indo para pegar droga, veio uma voz e falou assim para mim, falou assim, ó, só vem aqui essa vez hoje. Não volta aqui hoje. Não volte aqui hoje. Eu escutei isso. Aí eu tirei o capacete e falei assim, nossa, tô ficando louco. Tava assim com a moto, tirei o capacete, tô escutando voz. Meu Deus. Aí falou assim, não vem aqui hoje mais. Aí eu fui, peguei, usei e fui na firma, tô bebendo, tô bebendo. Aí eu tô usando assim, bem regrado para não acabar. Quem é usuário ou já foi usuário sabe muito bem o que eu tô falando. Eu usando assim devagarzinho para não acabar, e bebendo e usando.
Daqui a pouco acabou. Aí quando acaba, pro dependente químico, o que acontece? Abre-se um buraco. Não existe mais nada a não ser você querer mais. Entendi. Abre um vazio. E aí foi aonde que eu vou voltar lá. Aí eu tô usando aquele monte de bebida pra beber e tal, e acabou, eu falei assim, vou voltar lá. E na hora que eu vou voltar lá, eu fui. Olha o que aconteceu, pastor. É... Olha só, eu esqueci uma parte, graças a Deus que Deus me lembrou. Ah, não, eu falei, né, que quebrou o carro do meu irmão e para isso eu tive Isso, que ir lá. isso. Ok, olha a situação que Deus foi criando. Quebrou, É. quebrou o carro, por isso eu tive que ir lá e receber o que Deus tinha que me falar, né? Olha como que Aham. Deus está no controle de tudo. É como você tá de cima, ó, vou fazer aquilo ali, isso daqui vai dar errado, para aquilo ali na frente dar certo. É assim que Deus trabalha. Quando você enxerga de uma visão panorâmica, uma visão de cima, você começa a entender. Ó, aquilo ali que deu errado foi para isso aqui dar certo. Aquela porta que se fechou foi para aquela ali se abrir. Então, você que está nos ouvindo agora, tem algo, uma porta que se fechou. Inclusive, pastor, Deus falou comigo essa semana. Uma porta que se fechou foi para uma porta lá na frente se abrir. Glória Então, a assim, Deus. às vezes a gente fica muito pego e tem ciclos na nossa vida que se acabou. Aí você fica preso àquele serviço, àquele relacionamento, àquela situação. Deixa Deus trabalhar, Graças a né? Deus. Deixa Deus trabalhar. Então, assim, Deus está no controle de tudo. Até o que deu errado, fica tranquilo que você vai entender lá na frente. E Jesus falou para Pedro, né? O que eu estou fazendo agora, você não entende. É, Não adianta eu te explicar agora. é Eu vou ficar verdade. perdendo tempo aqui. O que eu tô fazendo agora você não entende, você vai entender lá na frente. Então essa daqui já fica para você que está nos ouvindo aí, essa palavra de Deus. Olha só que interessante. Eu fui, voltei lá, só que no meio do caminho quebrou a embreagem da moto na minha mão, assim, ó. Sei. Na hora que quebrou, eu já lembrei de tudo, lembrei da revelação, lembrei de tudo o que eu fiz. Eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Eu dei meia volta e falei assim, vou é para casa dormir, esse negócio que tá estranho. Só que na hora que eu fiz isso, veio uma voz maligna também. Falou assim: ah, mas que motoqueiro que é você? Vai trocando no tempo mesmo, não precisa de embreagem. Meu Deus. Porque é o mundo espiritual, né? É Deus e o diabo ali trabalhando. Enquanto Deus ele fala, o diabo fala também. Cabe a você, né? É o que ele falou em Deuteronômio: eis que coloco diante de ti hoje a vida e a morte, a É, bênção e a maldição, o bem e o mal. Escolhe a vida. Porque é uma guerra a nossa alma, né? é. A nossa O poder alma. de escolha está sempre E a sobre nossa nós. alma, ela está sendo leiloada ali. Quem dá mais? Só que quem que deu mais? Aquele que deu o seu precioso sangue, né? É Ele verdade. deu mais. Né? Não fomos comprados com ouro nem com prata, mas pelo precioso sangue, né? Ele nos comprou, então não somos dele. Mas o inimigo fica ali dando seus lances também, né? O inimigo fica dando seus lances. Então, assim, aí eu voltei, aí na hora que quebrou, eu ia para casa, não fui nessa confusão e tal. Vai lá. Aí eu fui trocando no tempo. Fui, troquei no tempo, fui lá, peguei. E olha só que engraçado, eu chegando assim na biqueira pra pegar, a moto dando tranco, assim, olha a situação. Meu Aí fui, Deus. peguei, aí fui no tranco, dei um tranco assim na moto, fui trocando no tempo, tal, aquela loucura. E pra você ver como que Deus sabe de todas as coisas. Os dois lugares que eu abri igreja, foi os dois lugares que é onde que eu pegava Meu a droga. Deus. Você vê como que Deus, ele faz. É, Por exemplo, no dia que eu fui, que eu aí, foi bem aqui em São Dodox que eu vim pegar. E hoje abrindo uma igreja. olha. Então, como que Deus é tremendo, né? Aí o que acontece? Aí eu fui e peguei. Aí na hora que eu tô voltando, eu tenho ali para quem conhece aqui Campinas, tem a Estrada Velha. É tipo um tobogã. Você desce, depois você sobe, você desce, depois você sobe, né? Um morrão. E nessa de descer, como eu tava sem a embreagem, o que eu pensei? Eu falei assim, eu fui, usei o entorpecente assim, aí eu montei na moto e falei assim, eu vou descer com tudo, porque eu tô sem embreagem. E a moto não era muito potente, era um YBR 125. Assim, para mim poder subir com tudo, para mim não ter que ficar trocando a marcha. Então minha mente foi isso. Só que nessa que eu desci com tudo, eu passei numa lombada, um carro me fechou, aí eu dei de frente com outro carro. Meu Deus. Tava assim uns 80 por hora. Dei Sei. de frente com outro carro. Na hora que eu dei de frente com outro carro, já pacotei no chão. Só que eu não tinha gravidade que tinha sido. Eu não tinha noção que Da tinha sido gravidade. da gravidade. Eu não tinha noção da gravidade. Aí eu fui tentar levantar. Na hora que eu fui tentar levantar, minha perna fez igual um L, assim. Meu Ela Deus. quebrou em 3 lugares. Aí eu já estanquei de novo, deitei de novo. Aí na hora que eu deitei, aí já veio um filme na cabeça, revelação, tudo. Falei assim, nossa, chegou, meu, aconteceu. Entendi.
né? Já lembrou na hora. Já lembrei na hora tudo, só que eu ainda tava com a droga. Olha pra você ver, isso daqui é pra você que tá lutando contra as drogas, que Deus venha te libertar. Pra você que já lutou e já venceu, isso daqui, você é mais do que vencedor, porque quem já passou por isso sabe. É verdade. Olha a dependência, o nível que chega. Eu tô estourado e eu tava com o pino no bolso. A minha preocupação foi o pino da droga. Meu Olha isso. Deus. Eu ainda peguei, segurei e falei, não, mas esse aqui ainda eu vou cheirar, esse último aqui. Então olha pra você ver a situação que você chega com o uso das drogas. Então assim, você que é jovem, que tá entrando nesse caminho, de repente alguém te convidou e você ainda tá vivendo aquela parte gostosa, ainda já sai. Não deixe chegar nesse ponto, porque depois, primeiro é tudo colorido, primeiro é tudo maravilhoso, mas depois você vai pagar um alto preço. Não é de graça, né? É, isso é Não é de verdade. graça. Então assim, aí eu peguei e fui pro Mario Gatti. Fui pro Mario Gatti, ainda pensava, eu não tinha noção que tinha sido tão sério. Ah, não, rapidinho eu saio. Daqui a pouco chega um médico, entra outro médico, entra outro médico, entra outro médico. E aí o que aconteceu? Eu coloquei aquela gaiola na perna. Aquela Sei. famosa gaiola na perna. E nisso daqui, sabe o que aconteceu, pastor? Foram 2 anos acamado. Meu Deus. Foram três meses no hospital. Parecia que eu não ia sair nunca daquele Mario Gatti. Foram 2 anos acamado. Foram 2 anos e meio para me tirar aquela gaiola da perna. Então, assim, foi um processo terrível. Terrível. Foi um processo terrível. E nisso daí eu acamado, então eu comecei a ter abstinência ali. Eu aproveitei esse embalo, peguei firme com Deus, com toda a minha força ali. Falei assim, já aconteceu. Eu já tava ali, não, impossibilitado de ir atrás de droga, disso, daquilo. Porém, algumas pessoas foram até em casa e me ofereceram. Só Ah, que mas daí, sempre vem, né? só que Sempre daí vem. vai a questão de você ser firme. Força de vontade, Ser né? firme. Eu falei, não, eu não quero mais mesmo. Inclusive, até teve um rapaz que falou assim, nossa, mas eu tô trazendo aí pra você e tal, na consideração. Eu disse, não, mas eu não quero mais Que mesmo. bela consideração, né? O problema, pastor, é que você percebe que essas pessoas que têm esses contatos com drogas, ou que Licença, são pastor, não foi usuários de droga, tomado. fica à vontade, Sim. ou que são usuários de droga, eles tiram dinheiro do bolso para poder te servir um entorpecente. Mas se você pedir para eles, olha, em casa está faltando um leite, ali eles dizem que não tem dinheiro, que não podem ajudar, né? Sim. Isso aí é algo diabólico Tem mesmo. até a história, né, pastor? Que o rapaz estava no bar, aí ele falou assim, não paga uma coxinha pra mim comer. Aí um rapaz ainda falou, isso daqui não é piada nem nada. Eu tava no bar e eu escutei isso. O cara falou assim pra ele, falou assim, não, se for pinga eu pago. Olha pra você ver. Mas coxinha eu não vou comprar não, coxinha e Coca-Cola não. Então o Então, mundo é terrível, o né? mundo é terrível. Então, assim, te levavam lá mas daí vem da sua firmeza, né? Sim, Jó 22:28 tá escrito assim: quando tu determinares algum negócio sim, em teu coração, seja firme, e a luz brilhará. Então, todos que nos ouvem aqui, o diabo vai tentar de diversas formas. O mundo espiritual existe, está aí. Ele vai tentar lutar para te influenciar, vai enviar pessoas para tentar fazer com que você mude de opinião de servir a Deus. Mas vai de você ficar firme. Seja firme, a luz de Deus vai brilhar no seu caminho, né, pastor? sim, com certeza. Eu tô procurando um texto aqui, pastor, que é de uma experiência que aconteceu comigo também. E o que acontece? Porque assim, como eu tinha essa rejeição, né, não de Deus, mas de quem trazia a palavra, né? Porque na verdade acaba sendo isso, né? Porque é igual quando você vai fazer uma reclamação, uma partição pública. É a pessoa que está te vendo ali que vai receber as ofensas, né? É, Olha que interessante, né? Então assim, nós somos embaixadores de Cristo. é verdade. E Jesus nos alertou, né? Falou assim, vocês vão ser odiados, assim como eu fui. É, Então, como nós somos representantes de Cristo, nós trazemos a luz de Cristo, nós somos o sal da terra, nós somos odiados, somos perseguidos. Então, era isso que acontecia. E aí as pessoas tinham assim, eu tenho Deus no meu coração e tal. Tem esse famoso jargão, né? Deus está comigo e tal. Ok, mas os representantes de Cristo a gente não quer receber. Então, eu tinha muito isso daí. Aí, o que acontece? Quando aconteceu o acidente comigo, aí eu fiz um pacto com Deus mesmo. sei. Eu fiz um pacto com Deus. Eu falei assim, então tá bom. O senhor usou lá olha o jeito que eu falei com Deus. Então eu quero achar aqui, porque é muito forte. Aqui, eu achei.
É muito forte porque foi assim, pastor. Aí eu falei com Deus, eu falei assim, tá bom, o senhor quer que eu faça a sua obra. E eu todo machucado, ensanguentado, quebrado, lá no Marugate. Era madrugada isso. E aí eu falei assim para Deus, eu falei assim, o senhor usou o pastor lá para falar comigo, né? O senhor usou o pastor lá para falar comigo, mas o senhor quer que eu faça a sua obra, que eu trabalho, o senhor vai me usar, né, vai me levantar como pastor, vou fazer a sua obra, ok. Mas eu só vou, olha só o que eu falei para Deus, eu falei assim, eu só vou se o senhor falar comigo. Sem intermédio de ninguém, se o senhor falar comigo. Porque se o senhor quer que eu trabalhe na sua obra, se o senhor quer me usar, e o senhor terceirizou, falou por intermédio de alguém, mas é algo que diz respeito à minha vida, sou eu que vou dar a cara. Então, como que pode, né? O caco contender contra o oleiro, né? A gente é ignorante, né? Mas Deus respondeu. Deus falou assim para mim: abre a Bíblia. Pastor, eu abri a Bíblia. Eu falei, ó, imagina o contexto. Você pega e fala isso para Deus. Então fala comigo, Senhor. O senhor não quer que eu fale? Aí ele falou assim, abre a Bíblia. Então você imagina como que isso pode ser coincidência. Olha que profundo. E na hora que eu abri a Bíblia, caiu bem nesse texto, assim, ó. Caiu assim, ó. Olha só o que caiu, ó. Eu sosseguei até a madrugada. É Isaías 38:13. Isaías 38:13. Diz assim, ó. Eu sosseguei até a madrugada. Como um leão quebrou todos os meus ossos. Meu Deus. Na hora que caiu isso daqui, eu tinha acabado de falar isso para Deus, eu abri a palavra e caiu isso daqui. Quebrou todos os meus ossos, desde a manhã até a noite me acabarás. Como um grou ou a andorinha, assim eu gilreava e gemia como uma pomba. Alçava os olhos ao alto. Senhor, ando oprimido, fica por meu fiador. O que direi? Como me prometeu, assim o fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, com estas coisas você vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faz-me viver. Meu Deus. Eis que para a minha paz que eu tive essa grande amargura. Então você imagina, você está no hospital todo quebrado, fala com Deus e Deus começa a te responder isso daqui na palavra dele, madrugada, sozinho. O senhor falou, fala comigo. Ele falou, abre a Bíblia. Abre a Bíblia e caiu bem aqui. Meu Deus. Isso daqui, falando sobre quebradura de ossos. Isso é maravilhoso. Sobre amargura, sobre o que você está passando agora. Então, assim, aí teve aqui, ó. Eis que para minha paz eu tive essa grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não a deixou cair na cova. Meu Deus. Porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Pronto. Né? Então, assim, aí aqui para completar, no 18 diz assim, ó. Porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te. Meu Deus. Pronto, na hora que eu li isso daqui, eu falei assim, pronto, agora a coisa ficou séria. Foi essa a minha reação. Assim, agora eu vou ter que cumprir o que eu falei. Porque agora o homem falou comigo. Né? Assim, agora eu vou ter que cumprir. E aí eu fui determinado. Isso foi em que ano, pastor? O acidente foi em 2010. Em 2010. Em 2010. 17 de março de 2010. Nossa, fazem 16 anos. 16 anos, né? 16 anos então, que assim, Jesus... Foi em 2010. Meu Que Deus. aconteceu o acidente. Então foram esses 2 anos na cama. E nesses anos na cama, comendo Bíblia. Palavra. O pessoal da igreja começou a ir na minha casa fazer culto, porque eu não podia ir na igreja, eu estava acamado. Então, assim, toda segunda-feira indo fazer culto na igreja que aí nessa altura do campeonato minha mãe congregava. Sei. Né? Na igreja que minha mãe congregava. E minha mãe foi lutando muito também com meu pai, meu falecido pai, né? Que faz uns 5 anos que meu pai morreu. Sei. E o meu pai, ele não ia na igreja. E a minha mãe lutando, buscando por ele. Quando aconteceu o acidente comigo, o meu irmão que estava meio assim, estava meio frequentando, mas também fazia uso de drogas ainda, não estava firme. Entendi. Meu irmão estava... Aí todo mundo firmou. Minha mãe firmou de vez, meu pai foi para a igreja, meu irmão pegou firme com Deus, veio toda a família. Entendi, então... Quando aconteceu o acidente comigo, aí todo mundo firmou. Existe aquele dito veio lá até um que primo meu de brinde. Que é verdade, né? Há males que vem para bem. Nessa daí veio até um primo meu de brinde. Ele veio para agradecer pela minha vida na igreja e acabou ficando. Que bênção, graças a Deus. Uma peça assim que maravilha. Me ajudou muito, sabe? E daí de lá para cá, o senhor vem servindo hoje a Deus. Ele tá nos Estados Unidos, esse primo meu. Que bênção. E estabeleceu o ministério lá, fez 10 anos, né? O ministério. Foi isso? Sim. 10 anos o ministério. Lá e agora se saíram e vieram para cá, pastor. De todas essas experiências que o senhor teve, e é claro que
as Você vê como foi experiências rápido? nos fortalece, né? Nos traz força. Sim. Qual é a parte mais desafiadora que o senhor acha hoje em dia? Do mundo que o senhor saiu, para onde o senhor está, pastoreando agora já há Sim. alguns anos. Qual é a parte mais desafiadora, não digo do pastoreio, mas de ser cristão, de servir a Deus? Qual é a parte assim que o senhor pensa que é mais desafiadora mesmo, que você diz, olha, isso aqui é difícil, até hoje eu luto contra, é terrível? Qual é? Pessoalmente falando, minha vida não é ministério, por É, exemplo. sua, é para ser um crente, um cristão, não Para para ser ser um o crente é pastor. porque assim, a Bíblia ensina que nós somos peregrinos e forasteiros, né? Somos peregrinos e forasteiros aqui nessa terra. Então, assim, o inimigo, ele trabalha muito com o visual, É, muito o que é palpável. Então, um grande desafio, até mesmo como cristão, como pastor, como ser humano, ao meu ver, é isso. A Bíblia diz assim que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova daquilo que se espera, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, assim, enquanto o diabo trabalha muito com o visual, muito com o que você vê, o que é desafiador é isso, é você colocar na cabeça das pessoas que Deus está trabalhando, mesmo quando a pessoa não está vendo. E o mesmo, inimigo, ele joga mesmo no muito invisível, né? no invisível. E o inimigo, ele vem muito com prova física, É, né? Então, assim, até isso como cristão, como ser humano, e isso como pastor também. Porque volta e meia você vê um membro ali, mas porque, como que Deus é na minha vida, porque eu tô passando por isso e tal. E muitas pessoas que vivem uma vida ímpia, uma vida assim. Você vê que até Asaf passou por isso, né? é Ele verdade. chega a falar: em É, vão tenho lavado minhas mãos no santuário, em vão Salmo 73, né? tenho trazido ofertas de holocausto. Então você vê, para um sacerdote chegar a falar isso, né? É, Que em vão tem feito. Por quê? Porque ele viu a vida do ímpio, o ímpio prosperando no seu mau caminho, a pessoa levando uma vida tranquila, né? Mas a gente não vê, né, atrás dos bastidores, né? é Por isso que a verdade. gente vê tantos casamentos sendo destruídos e tal. Ah, mas era um casamento ali perfeito e tal. Assim, o desafiador é isso, porque o seu argumento é a fé, é a palavra de Deus. Independente que tudo esteja. Então, assim, o mais desafiador, ao meu ver, ao meu ponto de vista, é isso. Né? É você. Porque para você provar, é preciso ter fé. Né? A fé é a prova, né, daquilo que você não vê. É, É você chegar numa pessoa que está perdendo tudo e você falar que Deus está no controle. Então, o mais desafiador é isso. Que aquela pessoa ela tem que estar na mesma visão que você. Senão fica algo vago. Você está falando, mas o diabo tá mostrando. Igual quando ele chega em Jesus, ele falou assim: se prostra para mim que eu te darei. Ele mostrou, era nítido, era físico, era palpável. Tá vendo isso daqui tudo que eu tô te mostrando aqui? Prostra para mim que eu te dou isso daqui. foi entregue a mim, eu Foi posso entregue a entregar o mim, que eu eu tô te quiser. dando. Então, assim, o diabo trabalha muito com isso. E hoje o mundo é muito colorido. É, Principalmente hoje. Através das redes sociais. E eu não bato contra a rede social, não, por mais que eu sou pastor, eu sou gestor de tráfego também. né? Então eu trabalho com internet, eu vivo também de internet. Então eu não vou pregar contra a internet. Mas assim, é igual a televisão. Ela não vai colocar no canal sozinha, né? É, É igual o na verdade, rádio, é uma é ferramenta. uma Você ferramenta, escolhe para qual entendeu? utilidade você vai usá-la, né? Se Exatamente. para o bem ou para o mal, né? Então, o desafiador, respondendo a sua pergunta, é isso, pastor. Até como pastor, como ser humano, como cristão, como marido, Trabalhar no esperando o você invisível. trabalhando no invisível. Não pra gente. Pra gente, a gente já é forjado nisso. A gente sabe que no final vai dar certo. E se não deu certo é porque não chegou no final. A gente, nós somos. Mas o mais desafiador é passar para outras pessoas isso. Transmitir Transmitir isso. o que o seu coração crê, E né? até mesmo a gente também, né? Sem demagogia também. Até mesmo nós também. Existe, né, pastor, aquele momento assim que você tem aquele conflito, que você tem, será que vai dar certo Até a mesmo? gente mesmo, né? Não adianta a gente, né? Porque você vê que o próprio Davi, né, em alguns salmos, ele fala, né, até quando? É, Né? Até quando o Senhor vai permitir que os inimigos cavalgar sobre nossa cabeça? Assim, até o o Abacuque, né? Até próprio quando Jesus, né? clamarei e o Senhor não vai me O responder? próprio Jesus, né? Por que me abandonaste? É, O visível dele ali era a cruz, era sofrimento, tava doendo.
Ele não ouviu falar. Ele estava passando por aquilo. Mas o invisível daquilo ali era glória, era poder, era o nome acima de todo nome. É verdade, Era pastor. triunfar. Porque se ele desiste, mas como que ele seria conhecido? Se Deus tivesse atendido o pedido de Jesus no Getsemane, como que Jesus seria conhecido hoje? É Como verdade. aquele que desistiu. O pastor, e assim, e no pastoreio, ministério pastoral? Quais são os maiores desafios nos dias odiernos hoje, né? A gente sabe que, assim, basicamente, todo mundo fala, o desafio é lidar com gente e tal. Sim. Mas, assim, hoje, no pastoreio de hoje, porque parece-me até que de um tempo para cá as igrejas deram uma mudada bastante, né? Antes o povo tinha mais ânimo para ir para a igreja, Sim, né? Hoje claro. parece que o povo tá mais desanimado. Antigamente você pegava um grupo de crente e ia evangelizar, né? Hoje tem que evangelizar os Você crentes. evangelizar os crentes. É os crentes que você tem que É, evangelizar. exatamente. Eu estava conversando isso com um jovem agora há pouco, né? Sobre isso daí. A sabedoria que você tem que ter. A Bíblia diz assim que o homem sábio, né, ganha almas, né? Então, assim, quem é sábio ganha É almas. verdade. É muito difícil você lidar com o ser humano. É muito difícil, é muito trabalhoso. E o apóstolo Paulo profetizou isso, né? Virão dias trabalhosos. É, Virão dias trabalhosos, onde o homem se tornará amante de si mesmo, presunçoso, caluniador, inimigo do bem. Então ele profetizou o que nós estamos vivendo. E isso aumentou, potencializou depois da pandemia. é Porque a verdade. pandemia ela veio mostrar o quê? Peraí, eu não fui no culto e eu não morri. É. Muitas pessoas começaram a ficar em Acabaram casa se acostumando, né? e Ficar, perderam aquele padrão. fazer as lives, né? Perderam aquele padrão de congregar. É, isso é verdade. Perderam aquele padrão de congregar, de ir na igreja. Então se abriu ali um leque de opções. Ah, não, hoje eu não quero ir, não vou. Então, assim, o maior desafio de pastorear é você conseguir plantar nas pessoas, né? Uma semente que venha germinar, que venha você ver aquela pessoa com prazer de fazer as coisas de Deus. Ter o brilho nos olhos O para brilho fazer, né? nos olhos, Fazer né? desanimado de qualquer Faz jeito. animado, faz como obrigação. Você vê que Pedro, quando ele viu o tamanho da obra, ele chega para Jesus e fala assim: a obra é muito grande, são poucos os obreiros. Então, assim, o maior desafio é você ter pessoas disponíveis para trabalhar. É, E na maioria das vezes é você e Deus, você e uma pessoa, você e outra pessoa. é É verdade. você convencer as pessoas que esse trabalho não é nosso, né? É o Espírito Santo. Então as pessoas falam assim: ah, mas Deus não está me cobrando, né? Então você ouve muito isso. Ó, ah, não, mas eu não senti, né? Deus não está me cobrando, eu não senti. Você quer ver um grande exemplo? É igual o departamento infantil. Olha só que interessante, o departamento infantil. Eu estava vendo uma reflexão sobre o departamento infantil, por exemplo, assim, eu não senti e tal. Mas o seu filho fica na escolinha. Então não é nem muita questão de chamado, é questão de você chegar ali umas 3, 4 mães ali e fazer o revezamento. Não precisa nem ser chamado nem nada. É claro, ótimo se tiver alguém que é chamado para aquilo, tá capacitado para aquilo. Mas se não tiver, você pegar porque o filho dela fica ali. Trabalha com a ferramenta que tem, né? Trabalha com a ferramenta que tem, o filho dela fica ali, entendeu? Porque um desafio também dentro de igreja é o quê? A Bíblia diz assim, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas como que você vai ouvir se muitas das vezes a pessoa tá todo mundo assim aéreo na hora da palavra? É. Bebendo água, brincando, conversando, mexendo no Mexer no celular. telefone, né, rapaz? Hoje em dia tem Entendeu? muito Então hoje disso, é né? falta de reverência. É, o povo não para ouvir, né? Não para pra Cê- ouvir. A fé vem pelo ouvir. Você sabe que existe até o senhor que é gestor de tráfego e trabalha com marketing digital, sabe que existe um estudo que a pessoa não tem, é, não é cognoscível a ficar mais do que 3 minutos em um vídeo, né? A Exatamente. pessoa não consegue ficar mais do que 3 minutos no vídeo. A pessoa não consegue parar para ouvir uma pregação no culto. Inclusive, isso está sendo inserido nas igrejas. Estão treinando pregadores para que tenham mensagens de 20 minutos. Sim. Porque a pessoa não consegue ouvir mais. Ela consegue. Dopamina, né? Exatamente. Dopamina. O São cérebro cultos libera dopamina. E dopaminérgicos. se não tiver interessante, Não, já, isso já dorme. ela dá uma depressão ali. Exatamente, pastor. Dá uma É depressão isso nela. mesmo. E aí ela vai lembrar da conta, do boleto, da louça, da janta. Ali aí ela Você vê no decide. semblante da pessoa. É, Isso que é uma estratégia. Quando eu vou pregar, pastor, desculpa só sem te cortar rapidinho. Quando eu vou pregar, eu preparo muito bem a introdução. sei. Pessoal, agora eu vou entrar na mensagem.
Por favor, vai ser rápido. Só que eu preciso que você mantenha sua atenção em mim aqui. Porque senão, o que vai acontecer? Você já viu aquela coisa assim que você vai assistir um filme com uma pessoa e aquela pessoa vai dizer, o que aconteceu com ele? Você já assistiu um filme com alguém que fica assim? Não, e a pessoa tava lá, tava com Mas você. por que ele morreu? Mas por que... E você tá assistindo o filme, né? Não comparando, mas assim, é como você falou. Você tem que tomar cuidado, porque senão a sua pregação, você tá pregando e a pessoa tá no piloto automático. É. A pessoa tá olhando para você, a pessoa tá balançando a cabeça, Mas o ela pensamento ela não tá ali. tá longe. Ela não tá ali. E na hora que você entregar a mensagem, entregar o culto, ela vai receber uma surpresa. Já acabou? Porque a mente dela tava no boleto, tava na janta, tava no passeio, tava no shopping. Meu Deus. Então isso é muito perigoso. Porque Porque Deus tá falando sabe a resposta que ela pediu antes de sair de casa? Tá saindo na sua boca ali na palavra. e a pessoa não tá se Sabe atentando. aquela, oh Deus, o que eu devo fazer? Tá saindo ali na mensagem. Agora, você quer ver uma coisa terrível também nos nossos dias? A mensagem está sendo pregada, a pessoa não está prestando atenção. Mas na hora que começa a revelação. E Você já viu a atenção das pessoas? Peraí. Nem fala comigo agora. parece que agora que Deus vai falar. Agora que Deus vai falar, só que Deus está falando na sua palavra. Já. O desafiador é isso, porque assim, o amor de muitos se esfriou. Isso é verdade. Você está pregando para as pessoas. Você está pregando para as pessoas, né? Algo que pessoas, você está pregando para as pessoas algo que é de Deus, algo que você está sendo usado por Deus, mas as pessoas não estão se atentando, não estão dando. Então eu por isso que até no comecinho ali eu falei com o senhor que eu tenho dificuldade quando eu estou pregando e eu não vejo essa atenção nas pessoas, esse foco. Isso infelizmente me dá uma estimulada em mim. O Isaías ele vai profetizar no capítulo 53. Quem creu na nossa pregação? A quem foi manifesto o braço do Senhor? Então quer dizer, a ideia ali é você crer na pregação, creio. O braço de Deus vai ser manifesto então na sua vida. Mas como que você vai crer em algo que você nem ouviu? Você nem se atentou para isso. Então tá ali, tá no piloto automático, nem sabe o que aconteceu. Tá desligado, né, do culto. Eu essa semana eu voltei, por bondade e misericórdia de Deus, nós voltamos a dirigir a igreja. Eu acho, pastor, que um dos fatos mais desafiadores para um pastor hoje em dia é exatamente isso que nós falamos. Você tem que ficar evangelizando os crentes. Vamos pro culto. Aí, não, hoje tem culto, gente. Pelo amor de Deus. Aí você empreende muito esforço com quem já deveria estar até ajudando. Era para estar te ajudando. Exatamente. Aí você pensa só. A grande comissão, em Marcos 16:15, Jesus olhou para Jesus e disse assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quando a expressão que ele diz toda criatura, significa que ainda não são filhos de Deus. São só criados por Deus. Há diferença? Sim. João 1,11 diz assim: ele veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, só quem recebe Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, na verdade, o que Jesus está dizendo é: você tem que evangelizar quem ainda não é filho. Exatamente. Quem ainda não recebeu. É nesse que você tem que empreender tempo. Sim. É nesse que você tem que gastar e exaurir suas forças. Por quê, pastor? Inclusive, né, tomando este gancho, eu fico absurdado com gente que perde tempo para ir evangelizar crente. Vai na igreja, vai na porta do irmão, fala: nossa, a igreja lá, vem para minha igreja, vem. Exatamente. Isso é terrível, isso aí Canha-quadro, o famoso canha-quadro. é um absurdo. Isso para mim é um Falta absurdo. de ética. É falta de ética, não entendeu. Antibíblico, porque a Bíblia diz, né, pregar é onde não está sendo pregado. Não entendeu o evangelho. Recomendou. Não entendeu o evangelho, pastor. Porque assim, veja bem, Fácil, né? o evangelho é pregar a criatura. Assim, vai nos becos, vielas, vai nas bocas de é prazeroso, fundo. né? Você pegar uma pessoa totalmente isso. uma pessoa, e você Então, vê a transformação daquela pessoa, né? Eu tenho um exemplo que aconteceu há pouco tempo. Você que é pastor de igreja, escute o que eu vou falar, um testemunho muito rápido. Pastor, um pastor amigo meu, ele estava dirigindo um trabalho
e estava com bastante membros lá. Ele recebeu assim esse trabalho. Deus usou um homem para dar esse trabalho para ele. Ele assumiu como pastor presidente e tinha almas lá, tinha igreja montada, uma bênção. Só que ele foi na igreja de um outro amigo nosso, Sim. que nós temos em comum, e ficou incomodando um dos membros lá para vir com ele congregar. Sendo que ele já tinha o rebanho, ele já estava tomando conta. De tanto ele incomodar esse membro, ele cercar o membro falou: tá bom, vou lá com você. O pastor que perdeu o membro reclamou para mim, ficou muito chateado, falou: poxa, nós somos tão amigos, né? Ele veio aqui e tal, fez isso. Falei: pastor, fique em paz, eu sei onde isso vai acabar. Aonde acabou? Esse membro que ele trouxe para a igreja dele fez um racha na igreja, levou mais da metade da igreja e abriu o ministério. Sabe, pastor, tudo que começa errado não tem como dar certo. Então, assim, eu acho que o povo de Deus tem lutado muito um contra os outros. Sabe? As igrejas têm sido muito partidaristas. Não, a minha que é melhor, vem para mim. Não, nós devemos trabalhar levantando a bandeira do reino. Eu gostaria de pegar um gancho sobre Fique à vontade, que o senhor levantou e falar até com o pessoal ali, né? Com a nossa audiência. Isso, fique à vontade. Você que tem um chamado de Deus, né? Isso aqui é muito sério, pastor, isso aqui é muito grave. Você que tem um chamado de Deus, você que sente, já foi profetizado na sua vida, de você cuidar de uma igreja de ministério, se atente muito, comece da forma correta. Porque assim, pastor, a rebeldia, né, é comparada ao pecado de feitiçaria. É verdade. Deus, ele vai falar que a rebeldia, porque toda vez que o ser humano é rebelde, faz Deus lembrar o diabo. Porque o diabo fez isso. Foi o primeiro rebelde. Essa panelinha. A primeira rebelião foi ele que montou. montou. Como que terminou isso? Como nós estamos vendo, né? Anjo passando a ser demônio, né? O diabo, que era o anjo de luz, o querubim, passando a ser Satanás, que é aquele que é trevas. Então, assim, você que tem um chamado, você que Deus já falou com você, vai abrir o ministério? Pastor, quando eu fui abrir o ministério, Deus deu uma ordem que foi, assim, exclusiva. Foi prioridade. Quando eu fui abrir o ministério, eu fazia parte de um ministério. Sei. Eu fui, entreguei de cabeça erguida, bonitinho e tal. Deus falou assim pra mim, ó. Mesmo que alguém quiser vir com você, você não vai aceitar. Entendi. Você vai começar do zero. Olha que... Vai vir Isso pessoas, é honroso, né? Vai vir pessoas falando que... E realmente aconteceu. Teve pessoas que falaram assim, eu quero ir com você. Eu falei assim, por favor, em nome de Jesus, fica onde você tá, senão já vai dar tudo errado. Meu Deus. Porque Deus me deu uma ordem, que é pra mim começar da primeira alma. Da primeira pessoa. Então assim, hoje é o que a gente vê. As pessoas já querem pegar pronto. É o famoso pescar peixe no aquário. Ela pega pronto, a pessoa já é cristã, já vai na igreja. Que trabalho que ela teve? Quantas vezes que ela foi lá orar por aquele casamento? Da onde que ela tirou aquela pessoa? Ela batizou aquela pessoa? Ela apacentou aquela pessoa? Ela perdeu noite de sono com aquela pessoa? Ela fez um jejum para aquela pessoa? Não, ela está pronta. Ela já é uma árvore que já está prontinha para dar fruto. E dá até para desconfiar de uma pessoa que aceita abandonar um ministério que já está estabelecido, que já cuidou dele, que já honrou ele, que já cuidou da família. Às vezes a pessoa chega sendo usuário de droga, bebendo, precisando de ajuda. Aí o pastor vai, cuida tudo deles. Aí uma pessoa que recebeu tanto cuidado aceita sair de onde está. Para ir, você tem que deixar os olhos bem abertos com essa pessoa, porque essa pessoa também. Se ela, né, foi tão ingrata com quem cuidou, não vai ser com você que será diferente, né? Então, aí a gente vai entrar em outro ponto também, que é um ponto que é um tabu, né? É um tabu e é algo que não é bem explicado sobre o perdão. Sobre o perdão, e as pessoas dão muita comparação ali sobre Judas, ok. Porém, a gente tem que saber, por isso que é bom você estudar a palavra. Porque se você não tomar cuidado, você vai sentar em mesas que não era para você sentar. Você vai refazer ciclos que já foram quebrados. O perdão está liberado, mas o acesso está negado. O acesso está negado. Eu não preciso conviver com aquela pessoa. Porque o apóstolo Paulo falou. O irmão, se dizendo irmão não for, nem saudai-o. E o que a gente faz com essa mensagem? Por que Paulo falou isso? Porque ele teve Alexandre que traiu ele. Teve várias pessoas que abandonaram ele. Teve pessoas que deixaram ele na mão. Então assim, perdão, ok, não vou guardar mágoa.
Mas se uma pessoa já mostrou que ela não tem caráter, ela não é leal, por que você vai ficar pagando para ver? Né? Para que você vai ficar pagando para ver? Você sabe, pastor, que eu alguns anos atrás, eu vou contar aqui algo aqui, nós temos 4 minutos ainda. Alguns anos atrás, em 2010, 2011, eu dirigi um trabalho aqui no Itatiaia. Eu era muito jovem ainda, pastor, muito novo, tava com aquele ânimo todo. E nós demos o sangue ali nesse trabalho, só que eu cometi um erro que muitas pessoas cometem ao começar a dirigir uma obra. Eu tive como se o rebanho fosse meu. E a Bíblia diz que nós devemos apacentar o rebanho não como se fosse exclusivo nosso, mas ele é de Deus. Sim. Então o pastor ele precisa ter esse cuidado. O rebanho é de Deus e não dele. E aí a nossa igreja tinha o costume de sempre mudar o pastoreio e tal. E me tiraram ali, me mandaram para itinerância e para mim aquilo foi um baque. Foi uma revolta, eu quis sair do ministério e tal. E saí do ministério, aí colocaram um pastor lá no meu lugar e acabou que o pastor não ficou lá, fechou a igreja. Aí eu falei assim, eu vou lá e vou abrir a igreja. E abri a igreja lá. No mesmo lugar. A motivação que eu tinha era para provar que eu era capaz, que eu era, sabe? E trouxe umas pessoas, e umas pessoas do antigo ministério foram comigo. Eu me tornei o verdadeiro rebeliado. Isso aqui é um relato de um ex-rebeliado, hein, irmão? Escute isso. Peguei uns membros da igreja do meu antigo ministério, coloquei no salão. Veio mais um outro pastor para congregar ser o meu segundo. 3 meses a igreja estava lotada. Vinha gente de Valinhos, de Vinhedo, porque a gente tinha programação na Rádio Maranata. Os irmãos que me conhecem vão lembrar dessa história. E o pastor do meu antigo ministério ficou muito chateado comigo, porque, embora ele houvesse me trocado de lá, ele sempre me honrou. Eu sempre fui honrado no ministério. E eu era tão honrado que os irmãos se apegaram a mim, porque eu era um dos que mais se destacavam lá, e foram comigo. Eu usei da influência que tinha para trazê-los, para ficar ao meu lado, e dividir a igreja. E fui achando que estava tudo certo, só que Paulo disse em Gálatas 6,7 que tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Eu plantei divisão. Foi isso que eu plantei. Passou-se algum tempo, menos de um ano. Coragem, né? O senhor assumir, né? Não. Olha o que aconteceu. Passou um tempo, menos de um ano, eu tinha um empresário que tomava conta da minha casa e da minha vida. Honrava-nos com valores financeiros. Inclusive, num ATM, ia dar uma oferta para me pregar num evento muito conhecido no país aqui, que era o sonho de todo pregador. Só que ele tinha uma ressalva. Eu só faço isso se você abaixar a placa aí e colocar a placa da minha igreja, que ele era empresário e era pastor. Aí eu falei, eu não posso fazer isso porque eu abri um ministério. Nesse inteirinho eu já estava caminhando com a motivação das almas. Eu comecei com a motivação errada, mas tudo que começa errado, pastor, não acaba certo. Comecei errado, mesmo que no meio do caminho eu consertei, eu corrigi, ainda assim, ele falou assim, se você não vir, o seu segundo eu já fiz a oferta para ele. Ele falou que vem, mas eu quero você. Eu falei, então, pode chamar quem você quiser. Mas eu achava que o meu segundo, porque além de ser segundo, ele era muito amigo meu, ele não ia fazer isso. E foi o que aconteceu, ele rachou a igreja, levou uma parte da igreja e eu fui questionar a Deus, em oração, Deus, porque o Senhor permitiu que isso acontecesse. Aí Deus me falou que eu estava apenas colhendo o que eu plantei. Eu estava recebendo obreiros que eu tinha sido um dia. Então, eu voltei... Você atrai aquilo que você é. Né? Eu voltei no meu antigo pastor, pedi a ele perdão, pedi que ele me recebesse no ministério novamente, uni novamente o ministério, dei a igreja toda pronta, inclusive eles têm cadeira, som, tudo, até hoje, que nós conseguimos naquela época, doamos toda para a igreja novamente, e disse, pastor, nem precisa me deixar como dirigente, eu só quero voltar a ser membro e corrigir. Então não é feio você regressar. Em Apocalipse 2,5 está escrito, lembra-te de onde tu caiu, arrepende-te e volta às primeiras obras, ao primeiro amor. Então não é feio fazer isso. Feio é você, por não querer dar o braço a torcer, e resistência, orgulho e ego inflado, continuar caminhando de forma errada. Depois disso, Deus me abençoou, pastor. Amém,
passei um período muito bom. Então fica aí o alerta aí para os nossos irmãos. Pastor, nós estamos chegando ao fim. Foi muito bom a conversa com o senhor. Muito bom, ótimo. Foi maravilhoso. O seu testemunho foi edificante. Muitas pessoas comentaram aqui. Eu acredito que ainda mais pessoas vão ver no decorrer da semana. Nós vamos fazer uns cortes ali. Você não perca o corte, compartilha, comenta, participa, porque eu tenho certeza de que Deus pode usar um vídeo que você compartilhar para edificar a fé de alguém. Nós passamos momentos compartilhando tanta coisa boba, né? Tanta bobagem, tanta besteira, piadas, às vezes até imorais. Tem crente que compartilha para dar risada, mas uma palavra de Deus, um corte de um testemunho que edifica, é difícil compartilhar. Então não seja assim. Compartilhe. Pastor, muito obrigado. Vou deixar o senhor dar a saudação final para a gente poder caminhar para encerrar. Eu que agradeço a todos, né, ter ficado aí até o final. Você que vai ver esse vídeo também, quero agradecer, Pastor Luiz, por esse convite. Foi uma honra, foi um prazer falar do Senhor Jesus, falar do que Deus tem nos feito, né? Porque quando nós falamos, nós glorificamos a Deus. E você que acompanhou, você que vai ver, né, esse podcast também, que fique de reflexão, de lição também, né? Que as drogas não compensam. É verdade. Você que está iniciando, né, já vai parando e tal. E é melhor a gente ir pelo amor do que pela dor, né? Fica isso, porque eu sinto dores até hoje, viu, pastor? Eu percebo o seu manca. Sinto dores, então assim, paguei um preço, né? Tem um espinho na carne também. Mas é isso, pessoal. Que Deus abençoe a todos, pastor Luiz. Que Deus abençoe. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dá essa força aí, né? Palavras edificantes, você vai ser edificado. Compartilha também, o que o pastor falou, não custa nada, né? É verdade. Vamos compartilhar, vamos se ajudar, vamos evangelizar. O simples fato de você compartilhar, você está evangelizando, porque essa mensagem vai chegar para alguém que está precisando, tá bom? Então, seja um apoiador também dessa obra. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Fábio. A você, meu querido telespectador, internauta, que Deus lhe abençoe poderosamente, lhe concedendo um final de semana extraordinário. Você que tem culto hoje, que Deus abençoe. Hoje nós temos culto na nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério Paulistana, Jardim Florencio 1, culto com o Departamento das Irmãs. Anota o endereço, é a Rua Comendador João Guilhem Garcia, número 1108, Jardim Florencio 1. Nós aguardamos você e a sua ordeira família para estar conosco em um culto maravilhoso. E amanhã, a partir das 6 horas da noite, às 18, nós teremos culto com a família. Eu quero lhe dar um abraço. Eu tenho uma mensagem de Deus e vou entregar para você. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe, pastor. Fica na paz do Senhor Jesus. Se ele não voltar, até semana que vem nós estaremos aqui dando glória a Deus e falando que Jesus é bom e o diabo não presta.